Hello, meus amores, good morning! Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão daqueles assuntos que nós já estudamos agora no nosso terceiro bimestre. Vamos lá! Para começar, vamos revisar esse primeiro assunto e nós aprendemos as greetings, que nós vimos que são as saudações, Aquelas palavrinhas que a gente fala, aquelas expressões que a gente fala e que eu acabei de falar uma para vocês também, Que foi a good morning, Então, a gente aprendeu o que é que significam cada uma delas. Então, lá no livro, a gente tem essa menininha em algumas situações do dia dela. Primeiro, a gente tem a primeira situação, que era quando ela estava acordando, Então, quando ela acorda de manhã, quando nós acordamos de manhã, a gente diz good morning, Bom dia. Então, quando a gente vai desejar bom dia para alguém, Ou quando a gente vai dar bom dia para alguém, que foi o caso dela aqui, da Rebeca, a mãe dela estava acordando ela. Então, a gente diz good morning para dizer bom dia. Depois, na segunda figura que a gente tá vendo aqui do lado, ela estava indo para a escola. E a mãe dela, quando estava se despedindo dela, a mãe dela falou goodbye, para desejar tchau para ela, Goodbye, have a nice day, Então, tchau, tenha um bom dia. E ela respondeu a mãe dela também dizendo goodbye. Então, quando a gente disser goodbye ou bye bye, nós estamos dizendo tchau, Tchau, tchau. Depois a gente viu também ela aqui em outras situações diferentes. Aqui nessa primeira figura, a gente observa que ela estava em outro período do dia, que agora era a tarde. Então, ela estava jogando tênis e a coleguinha dela falou para ela, Talvez até a professora dela, Good afternoon, Rebecca. Good afternoon. Então, good afternoon a gente utiliza quando a gente vai dizer boa tarde. Então, sempre que a gente for dizer boa tarde, nós vamos dizer good afternoon. Depois, aqui do lado, a gente observa que tá ficando a noitinha, O pai dela estava chegando do trabalho e o pai dela falou good evening, good evening, good evening, my dear. E ela também falou good evening, Dad. Então, quando nós estamos chegando em algum local à noite, quando estamos chegando em algum local, a gente diz good evening para a noite, quando estamos chegando em algum lugar. E depois embaixo, na última figura, ela agora está indo dormir. Então, quando a gente está se despedindo, ou para dormir, ou quando a gente está saindo de algum lugar à noite, a gente diz good night. Good night. Então, a gente aprendeu essas greetings aqui, Good morning, quando vamos desejar bom dia. Bye bye, quando vamos dar tchau para alguém, em qualquer horário do dia. Good afternoon. Good afternoon, quando vamos desejar boa tarde. Good evening, quando vamos desejar boa noite ao chegar, quando estivermos chegando em algum lugar. E good night, quando a gente estiver à noite, ou indo dormir, ou se despedindo, ou saindo de algum lugar. Então, a gente vai dizer good night. Então, essas foram as greetings, as saudações que a gente aprendeu. Além disso, nós aprendemos também algumas palavras, algumas palavras novas, e aprendemos também como dizer, escrever o nosso endereço em inglês. Como é que a gente faz para dizer? Então, vamos lá. Então, nós aprendemos essas palavras aqui. Aqui do lado, a gente observa algumas figuras, A figura de uma rua, de um homem, de uma janela, de uma mulher e de uma árvore. Então, a gente aprendeu essas palavrinhas aqui. Street, que é rua. Man, que é homem, A gente já tinha aprendido antes, boy, A gente já tinha visto boy, que significa menino, garoto. E girl, que significa menina. Então, aqui a gente aprendeu man, que significa homem. Aprendemos também window, que significa janela,
Depois a gente viu woman, que é a mulher. E por último, embaixo, aprendemos também tree, que é árvore, né? Tree. Então, tem a diferença, né? Tem o three. Quando a gente coloca a língua um pouquinho para fora para falar o three, que é o número 3. E tem também o tree, que é árvore. Certo? Então, foram essas palavrinhas também que a gente aprendeu. Além delas, a gente também aprendeu como dizer o nosso endereço, né? Como é que a gente faz para perguntar o endereço de alguém em inglês e como é que a gente faz para responder. Então, a gente observa essas duas crianças aqui conversando e a menina perguntou: What's your address? What's your address? Qual é o seu endereço? Então, essa frase aqui significa isso. Qual é o seu endereço? What's your address? E aí, a gente faz assim para responder, né? My address is. Meu endereço é. E aí, a gente aprendeu como é que a gente faz para dizer. Primeiro, a gente diz o número da casa. Depois, a gente diz o nome da rua. Então, primeiro, a gente diz o número da casa e depois o nome da rua. Então, aqui, por exemplo, o menino respondeu: My address is 10, que é o número da casa, Yellow Street, que é o nome da rua, né? Yellow Street. Mas aí a gente escreve o nome da rua que a gente mora. Certo? Então a gente faz dessa forma. A gente aprendeu essas palavras e a gente faz dessa forma para falar sobre o nosso endereço, né? What is your address? Ou what is your address? Qual é o seu endereço? E a gente responde desse jeito. My address is... E aí, primeiro a gente diz o número da casa, depois a gente diz o nome da rua. Certo? E aí, a gente aprendeu também a falar sobre a posição das coisas, né? A gente aprendeu a preposição, a utilizar 3 palavrinhas. Então, aqui a gente observou que a menina ela estava fazendo algumas perguntas sobre onde estavam algumas coisas dela, né? Então, ela perguntou, Mom, where is my book? Ou, where is my red book, né? Então, ela falou a cor do livro, né? Então, tinha vários livros ali em cima e ela perguntou um livro específico, né? Mom, where is my red book? Mãe, onde está o meu livro vermelho? E a mãe dela falou, It's on the shelf. It is on the shelf. Então, onde é que o livro dela está? Em cima da prateleira, né? On the shelf. E aí, depois ela perguntou, Where's my ball? Where is my ball? Para perguntar onde a bola dela estava. E a mãe dela respondeu, It's under the bed. It is under the bed. E a bola dela está embaixo da cama. Depois ela perguntou, Where is my school bag? Where is my school bag? E a mãe dela respondeu, It is on the closet. It is on the closet. Então, a gente aprendeu 3 palavrinhas, em especial, que estão aí, para falar sobre a posição de alguns objetos, né? Então, a mãe dela falou que, por exemplo, o livro dela vermelho estava em cima da prateleira, on the shelf. Depois, ela perguntou onde estava a bola dela. E a mãe dela falou que estava under the bed, embaixo da cama. E depois ela perguntou onde estava a school bag dela, né? A bolsa dela. E a mãe dela falou que estava on the closet, né? Dentro do guarda-roupa, do armário. Então, a gente aprendeu dessa forma, né? A falar sobre a posição das coisas. E aí, quais são essas 3 palavrinhas que a gente utiliza para falar sobre essa posição das coisas? Então, aqui na próxima página, a gente observa, né? Essas 3 palavrinhas. Aqui a gente tem um cat, né? Um gatinho, ele está em 3 locais diferentes. Então, primeiro, a gente tem o gatinho embaixo da mesa, né? Ele está embaixo da mesa.
Então, quando a gente vai dizer que algo está embaixo, seja de onde for, a gente vai utilizar a palavrinha under. Under. Então, a gente vai utilizar para falar que algo está embaixo de alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui o gato está embaixo da mesa. The cat is under the table. Depois do lado, a gente tem o gatinho em cima da caixa. Então, quando vamos falar de algo que está em cima de alguma coisa, de algum lugar, a gente diz on. On. Por exemplo, aqui, como a gente está falando do gatinho, né? The cat is on the box. The cat is on the box. E quando vamos falar de algo que está dentro, a gente usa a palavrinha in. In. Que aqui o gatinho agora ele está dentro da caixa, né? Então, the cat is in the box. Então, aqui, the cat is under the table. O gato está embaixo da mesa. The cat is on the box. O gato está em cima da caixa. E the cat is in the box. O gato está dentro da caixa. Então, a gente utiliza essas três palavrinhas para falar sobre a posição das coisas. Além disso, a gente também aprendeu algumas outras palavras, né? Os nomes de algumas outras coisas que estão ligadas, relacionadas à sala de aula, né? Então, a gente já tinha aprendido antes algumas palavrinhas e a gente aí aprendeu algumas outras, né? Então, aqui a gente observa, por exemplo, a teacher, que é a professora. Depois, aqui embaixo, a gente tem um menininho sentado na cadeira. A cadeira a gente chama de chair. Chair. Depois, a gente tem na outra cadeirinha uma menininha, né? Uma outra aluna. E o aluno nós chamamos de student. Student. A gente já aprendeu que a mesa, né? A mesa que a gente tem em casa, nós chamamos de table. E essa mesinha aqui, ou a carteira que a gente tem na escola, nós chamamos de desk. Desk. A janela nós já aprendemos, né, que se chama window. E a porta a gente chama de door. E temos também o mapa, que a gente chama de map. Certo? Então, foram essas palavrinhas que estão relacionadas com a sala de aula. Aqui na lousa, né, que é o board, né, o quadro, a lousa, que nós estamos observando aí também, tem algumas palavrinhas, que são alguns comandos, né? Alguns comandos que a gente costuma utilizar na sala de aula. Então, nós temos aí a primeira palavrinha, stand up. Stand up, que significa levante-se. Ao lado, nós temos sit down. Sit down, que significa sente-se. Embaixo, a primeira palavrinha aí de baixo, nós temos raise your hand. Raise your hand, que significa levante a mão. Embaixo dela, nós temos open your book. Open your book. Abra seu livro. E depois, embaixo, por último, nós temos close your book. Close your book, que significa feche o seu livro. Então, nós aprendemos nessas palavras que são os comandos, certo? Que a gente utiliza na sala de aula. Então, foram esses os assuntos que nós estudamos, né? Ao longo desse terceiro bimestre. E aí, vocês irão assistir essa aula, responder a tarefinha e irão fazer uma boa prova, tá certo? Depois a gente se encontra para nossa próxima aula. Então, eu espero vocês lá. Até lá, então. Bye, bye!